que o maior problema pro cara para crescer é que ele quer dar um passo maior que a perna. Hoje, um bom pedagógico não garante que você vai atrair novos alunos. No final das contas, qual é o melhor modelo? Pô, eu quero crescer. Qual que é o melhor modelo? É crescer por franquia ou é crescer por uma rede própria? É importante você ter pessoas parceiras na educação, amigas, propósito que te salvem em alguns momentos. Escola de bairro que não consegue fazer esse trabalho profissional, ou ela vai ter que arrumar um parceiro, ou virar franquia, algum caminho, ela vai ter que entender ali qual o melhor para ela. Sejam muito bem-vindos ao Conselho de Classe, o podcast feito para quem constrói o futuro da educação nesse país. E hoje eu tenho um episódio mais que especial. O tema eu adoro, acho um tema riquíssimo, tem muita coisa pra gente falar. E os convidados dispensam comentários, além de parceiros, amigos e sem sombra de dúvida, exemplos a serem seguidos aí pra galera que tá construindo dentro da educação. Eu vou receber hoje com muito prazer Jonathan Pache. Ele é engenheiro, mestre em gestão empresarial, professor, palestrante, conselheiro. Se tiver que falar tudo aqui, não dá tempo. Mas obrigado, Jonathan, por você aceitar nosso convite. E Leonardo Chucrute, que é CEO da holding Transforma Educação, empresário, educador, criador de conteúdo, inspiração para muita gente, inclusive nesse sentido. Obrigado por aceitar nosso convite. E queria começar, eu fiz a apresentação formal, mas eu gosto muito mais da apresentação vindo de vocês. Então queria ouvir rapidamente, 1 minutinho aí de cada um. Se apresente para nossa audiência, para todo mundo conhecer um pouquinho da história de vocês com a educação. Perfeito. Posso começar? E aí, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, Rafael, muito obrigado por ter convidado a gente para estar aqui, falar um pouquinho da nossa história, desse tema maravilhoso. Bom, gente, eu sou fundador e CEO do Grupo Força Máxima Educação, nascemos no Rio de Janeiro. Nosso modelo de expansão é através do franchise e no meio dessa trajetória a gente decidiu que precisaria ter nossa metodologia própria, então fundamos também a editora Força Máxima e hoje a gente transforma a vida dos nossos alunos das escolas do Força Máxima, das escolas parceiras, através da nossa editora. Rapidamente é isso. Fala, Léo. Eu sou Leonardo Chucrute. Obrigado aí, é um prazer estar falando aqui. Rafa, que já é nosso parceiro comercial, né? Tá com o John aqui, que é amigo de labuta aí, né? De transformação de vida das pessoas. Eu sou professor de origem, né? Eu amo a educação. A educação transformou a minha vida, primeiramente, de fato, desde a época que eu passei para ser piloto da aeronáutica. Então, pilotei a aeronave T-25, fui desligado, me apaixonei pela educação no meio do caminho. E desde quando eu entrei na sala de aula, eu nunca mais quis sair. Então, eu me encantei pela sala de aula. Eu tenho tesão, tenho paixão, acho que não tem outra palavra, pela sala de aula e pelo poder transformacional da educação. Né? Comecei como monitor, ganhando R$9 a hora na época, bastante trabalho, mas foi muito rápido, as coisas aconteceram em um ano. Montei a primeira escola, depois montei mais outra, e hoje a gente tem 25 escolas próprias, a gente tem uma hold, que é a Transforma Educação, como você falou, a gente tem hoje 3 marcas, né, 4 marcas, tem o 01, tem o ZH+, a gente está lançando agora o Equaciona e o Educandos, né, e a gente acredita muito nesse impacto que a gente tem. Esse ano a gente bateu mais de 10 mil alunos, um faturamento de centenas de milhões, então, tipo assim, e um time muito apaixonado. Então é um prazer estar aqui falando para o Conselho de Classe como é que a gente pode transformar e principalmente algo legal que eu falo sempre. Antes eu entrei na sala de aula para impactar 40, 50 pessoas por ano, cada turma. Aí depois eu entrei como coordenador, depois como diretor, depois entrei no YouTube, tenho um canal de 113 mil inscritos. E hoje a gente chegou no auge, que a gente fala para gestores educacionais. Porque o propósito sempre é esse, é impactar e transformar mais ainda a vida das pessoas. Então é um prazer sempre dividir com gestores escolares. E eu tô aqui hoje com o John aqui pra gente abrir tudo que a gente faz. Que a gente já conversou sobre isso, por isso que eu tô falando. Quanto mais pessoas estiverem fazendo o que a gente tá fazendo,
mais a gente está mudando e transformando a sociedade, não é isso? É isso aí. As pessoas na educação, elas têm um comportamento que é divergente de alguns outros setores. A maioria dos gestores se encara muito como concorrente. Pô, não vou abrir aqui o segredo e tal. E eu tenho essa mentalidade desde sempre de compartilhar, né? Léo também. Então, a gente geralmente se encontra. Ele falou, pô, tem 25 escolas, eu também tenho 25 escolas. Temos um passinho para trás aqui, agora a gente tem a mesma quantidade de unidades, né? Eu sou um pouquinho menor, temos 8.500 alunos da rede do Força Máxima e acaba que a nossa expansão hoje se dá mais pela editora, fazendo parceria com escolas, né? Que querem utilizar a nossa metodologia. E aí a gente tem esse modelo de falar, de botar a cara, de mostrar o que está dando certo, o que não está funcionando. E a gente nunca olhou desse ponto de, pô, vou contar meu ouro aqui e acabou. Cara, tudo muda, tudo tá mudando tanto o tempo todo. Então acho que a gente aprende mais compartilhando do que ficando fechadinho ali. Nosso maior desejo é que os gestores, os mantenedores comecem a participar mais dos eventos como esse, podcast, falar o que está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, né? Se mostrar mais. E isso é tão real que eu vou fazer até um depoimento aqui que vivenciei, tá? Não é teoria que eles estão falando, não. Por quê? Quando a gente se tornou parceiro do Força Máxima, e a gente levou uma solução que o Jonathan sabe bem que eu tô falando de uma redução enorme de custo na operação dele. A primeira coisa que o Jonathan falou pra mim foi assim: eu tenho um amigo que você precisa conhecer. E me apresentou o Léo. E no mesmo ano a gente se tornou parceiro do Léo. Por quê? Porque é exatamente isso. E acho que em todos os setores existe muito isso. Que é achar que é o olhar do concorrente como um inimigo, né? E a concorrência é uma dádiva. Quem não tem bons concorrentes, dificilmente ele acaba não olhando para si. Se os concorrentes são todos ruins, a tendência é que você seja um deles, né? Então é muito importante a gente entender isso e transbordar para os demais. Isso é muito bom. Eu gosto muito de criar essas conexões, né? E acredito que tudo que a gente faz aqui, né, onde nós estamos aqui na Terra, volta pra gente de alguma forma. E eu sempre gostei de deixar sementes, boas sementes, produtivas. Então, pô, te aproximar, sei que reduziu o custo para mim, reduziu para ele, a gente cresce, a gente consegue investir mais na educação, isso melhora todo um setor. Total. Muito legal. E aí, o tema não poderia ser diferente. O tema central desse episódio é expansão. A gente está diante de duas feras que, com modelos diferentes, expandiram suas marcas. O Jonathan usando tanto a estratégia de franquias quanto a estratégia de sistema de ensino, né, como a editora Força Máxima, e o Léo com rede própria. São modelos diferentes, ambos com sucesso no objetivo que foi traçado por cada um. Então a gente vai aprender muito com esses dois e eu queria lançar a primeira pergunta para vocês me ajudarem, que é a seguinte: todo mundo cai na tentação, que é o seguinte: o cara monta uma escola, a escola tá dando certo, tá com muito aluno, tá dando resultado, e vai dar aquele momento que ele vai falar assim: eu quero abrir uma nova unidade. Então me responda assim: qual é a pergunta-chave que um gestor que está nos ouvindo, um dono de escola, deveria se fazer antes de abrir uma nova unidade? Quer começar ou quer começar? Vai lá. Cara, antes até de falar um pouco dessa pergunta, eu acho que eu vou contextualizar aqui algo que toda vez as pessoas me perguntam. Chucrute, mas vocês vão consolidar o mercado? E a escolinha, como é que vai funcionar? Vai acabar? Então, cara, a gente tem mais de 40 mil escolas privadas aí e menos de 3% consolidado no mercado. Então, não, para com esse negócio. A gente só está trazendo métodos, metodologias, tanto na franquia quanto no modelo próprio, de a gente otimizar. A gente vai falar muito sobre isso. E a gente sabe que a escola, quanto mais artesanal, melhor ainda. Então, provavelmente o modelo de franquia ainda tem mais isso e a escola própria a gente tenta centralizar. Falado isso, quando que a gente descobre e quando é o momento ideal para partir para uma próxima escola? Primeiro, quando você tiver o seu processo estruturado, quando você tiver a sua reputação funcionando, quando você entender da sua escola que o maior problema para o cara para crescer é que ele quer dar um passo maior que a perna. Então, o empreendedor é um perigo, né? O empreendedor é bom, mas ele pode ser perigoso, ele pode ser inimigo dele mesmo, porque essa ânsia de crescimento,
As pessoas acham que crescer é aumentar o número de unidades. Não, você pode crescer o seu projeto pedagógico, você pode crescer sua receita, você pode crescer sua margem, você pode diminuir seu custo. Tem tanta forma de você crescer, por que dar o próximo passo para a próxima escola? Para dar o próximo passo, é um momento que você vê assim, cara, eu tenho sucesso na operação que eu tenho hoje. Eu estou pronto para ir para o próximo nível para aumentar o número de unidades. Ou, eu também não vou ser hipócrita, porque eu passei por isso muitas das vezes, oportunidades. Né, cara, eu vim de família muito pobre, eu não tinha um dinheiro estruturado para crescimento. Então eu fui olhando oportunidades do tipo, eu tinha uma escola na Baixada Fluminense que em um ano eu paguei a operação. O que aconteceu? Era uma escola boa, que a dona tinha uma filha médica, o outro dono da academia, e não tinha para quem deixar a escola. E era o legado dela. E até o nono ano ela, poxa, não tenho para quem deixar. Ela falou, cara, eu ouvi falar desse cara aqui, o tal de Chucrute, pô, ele é apaixonado por educação, vou vender minha escola para ele. Ela praticamente me deu a escola. Então, nesse momento, eu não tinha o que fazer, eu tinha que pegar aquela escola. Só que eu já estava pensando. E aí é importante salientar o quê? Você que está acompanhando a gente, que está ouvindo sobre esse tema, que tá... Cara, aprenda com quem já fez. O Jonathan tem projeto de mentoria, eu tenho projeto de mentoria, eu tenho escola como negócio. Cara, a gente tem conteúdo de graça na internet absurdamente. Vem mais o conselho de classe aqui. O maior dádiva da sabedoria é aprenda com quem já fez. Esse negócio... Vai errar menos, não tem jeito. Esse negócio que assim, cara, eu vou aprender errando. Isso é... Desculpa, isso é besteira, entendeu? Isso é masoquismo, né? É muito masoquismo. E nos dias de hoje, né, Jonathan, pra você falar, nos dias de hoje só não busca isso quem não quer, porque tem muita oportunidade. Acho que assim, uma conversa que eu tive lá atrás, quando eu abri a escola de 2008 para 2009, e no meio de 2009, no meio da operação, eu já estava querendo abrir a segunda. Então assim, a gente vai aconselhar uma coisa aqui, mas assim, ali, né, cara, eu tinha 25 anos, estava assim, e eu tive a conversa com um gestor mais experiente, ele falou assim, Jonathan, eu já vi que você é expansionista. Ou seja, eu acredito que esse desejo vai também muito do perfil do empreendedor. Tem pessoas que vão querer uma escola única que vai ficar ali para transformar a melhor escola da região e vai se aprofundar em cada família e vai ter empreendedor que vai ter esse perfil de, cara, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Bom, feito isso, né, entendendo que tem o perfil, um ponto crucial também para decidir se é o momento ou não, são pessoas. O maior gargalo de qualquer pessoa que quer crescer muito são pessoas boas, para que você não perca a qualidade. Então, acho que um bom momento para você falar assim, pô, vou para uma segunda unidade, para terceira, para quarta, quem está comigo, que pode crescer junto, porque você vai precisar ter líderes executivos, gente forte, da sua essência, que gerou ali o negócio junto contigo, que vive a tua cultura, tem os mesmos princípios e valores. Eu consegui atrair e reter pessoas muito boas que acreditam no que eu acredito. Então hoje as pessoas falam, caramba, John, você deu sorte. Você deu sorte, Léo. Deu muita sorte de ter pessoas assim. Deu sorte que apareceu uma gente boa. Do nada surgiu assim. Assim, realmente eu acho que o que você precisa muito para também dar um segundo passo, né, abrir um segundo negócio, é ter pessoas boas do teu lado. Sozinho, ninguém constrói nada grande. Ponto. Então, assim, se você é muito centralizador, acha que só você tem o brilho, só você faz acontecer, só você que sabe, acho que não está na hora, você não está maduro o suficiente ainda para dar espaço. E eu, desde cedo, eu falei assim, cara, eu vou compartilhar, tem muita gente boa aqui, sempre puxei meu time, sempre acelerei todo mundo, e a galera que quer crescer, vem comigo. Hoje tem pessoas que estão comigo há 18 anos, por exemplo, que é atendente, né, o primeiro atendimento ali de secretaria, e até hoje é atendente. Tem pessoa que começou do lado dessa e já está comigo na franqueadora, expandindo, sabe, visitando escolas, padronizando o processo. Então, assim, uma se sentiu confortável em como? Cara, eu sou uma boa secretária, eu quero ficar aqui nessa unidade, que eu não quero viajar pertinho. É isso, cara. É isso. Então, assim, tá, você que tá assistindo a gente fala assim, cara, eu preciso crescer. Precisa mesmo? É pra você isso? É essa vida que você quer? Olha pra dentro primeiro pra entender, né, seu perfil, se isso vai te fazer feliz. Porque se você não estiver onde Deus quer que você esteja, vai te trazer sofrimento.
não adianta achar que tem fórmula pronta, né? Não, e tem uma coisa muito interessante, né? Essa sorte que as pessoas falam é o seguinte, cara, é fato, gente boa atrai gente boa. A gente só quer ficar perto de gente boa. O cara teve sucesso esporádico. Não, cara, ele teve porque... E vai até além, né, ô Chucrute? Porque gente mediana pra baixo faz o bom descer a régua também, né? Com certeza. Né, cara, eu brinco, e acho que o Jonathan falou uma coisa muito legal. Eu lembro que eu contratei uma consultoria há 20 anos atrás. 20 anos atrás, não. 10 anos atrás. Foi 2014, 2015, mais ou menos, que era José Alves. Ele tinha acabado de vender a academia do concurso público para o pessoal, o grupo lá da Croton. E eu, vou contratar consultoria, nem acredito nisso. Mas tu tem que contratar consultoria se tu quer crescer. Eu já tinha 3 escolas. Aí eu trouxe ele, aí ele conversou com todo mundo, João. Conversou com o diretor, conversou com o professor, coordenador, atendimento. Aí ele chegou pra mim, Léo, depois de um mês, conversando com um montão de gente, eu descobri o problema da sua escola. Eu falei, sério, cara? Sua escola tem Léo dependência. Aí eu falei, pô, eu sou o Léo. Pra mim que o problema da escola sou eu. Cara, e ele me fez uma pergunta, você quer crescer ou você quer morrer aqui dentro dessa operação? E eu falei na memória, cara, eu quero crescer. E ele me deu exemplos. Eu queria comprar o papel higiênico, eu queria conversar com o professor, eu queria vender na secretaria, eu queria dar aula. E é o que você falou. Às vezes a gente centraliza muito o projeto e isso impede o nosso crescimento. E é interessante a gente entender o nosso perfil para saber onde a gente quer chegar. Tá tudo bem a gente continuar com uma única escola, não tem nenhum problema relacionado a isso. Mas se você tem um perfil, se você tem uma operação boa, se você quer crescer, vale a pena, porque você vai conseguir transformar a vida de mais pessoas. Mas se você tem uma única operação e quer continuar nela, que você cresça nessa operação e você entregue o melhor cada vez para as pessoas. Extraia o máximo dela, né? É isso que faz a diferença. E o importante, se você extrai o máximo do negócio, você entrega o máximo para a ponta, que é o principal, né? Que é a transformação através da educação. E aí, aproveitando, então, vocês já meio que responderam uma segunda pergunta minha, que era esse momento ideal. Não existe esse momento ideal para expansão. Você depende muitas vezes da oportunidade, você depende muitas vezes do momento de vida da pessoa que pode estar propício ou não, né? Um momento em termos de cravar esse momento com o número de alunos ou com esse faturamento, não é isso que vai determinar, né? Mais ou menos, Rafa. Vou dar um exemplo aqui. Eu e o Jonathan somos os caras fora da curva do mercado de educação hoje. Vamos entender. O mercado de educação hoje tem os caras que vieram do mercado financeiro. Tem. Teve o cara que fez o PowerPoint, foi lá no BTG, faturou, captou milhões e, palmas pra ele, cara do outro mundo. Tem outros caras também que comandam grupos de educação que são os maiores do país aí, né? Que captaram muita grana e aí fizeram um plano de expansão. E aí eu tenho um ditado que eu levo pra vida: passarinho com alpiste canta. Que não foi o nosso caso. Nós somos professores de origem. E professor de matemática e professor de matemática. Professor de matemática. Professor de matemática. Então nós estávamos o quê? Dentro da sala de aula. Então, tipo assim, eu confesso pra você que quando me falaram a primeira vez que escola valia dinheiro, eu falei assim, como assim? Pra mim, escola era eu transformava vidas e ainda ganhava dinheiro com isso. Exato. Mas não que uma escola valia dinheiro. Então, tipo assim, se você é formado, se você fez um MBA, se você tem acesso ao mercado financeiro, tem um plano de expansão, parabéns. Tem o mercado todo pra você. Agora, no nosso caso aqui, o Jonathan pode complementar, a gente não veio assim. A gente veio professor. Eu terminei, eu tinha matemática, fui fazer administração, depois já tava dando aula, já tinha dono de curso. Eu fui fazer MBA depois que eu já tava operando. Eu fui aprender o que era EBITDA depois que esse cara que começou com o PowerPoint quis me comprar. Ele falou assim, pensa em um inspirador comigo. Foi o Aguiar, eu tenho um carinho grande por ele. Eu falei assim, como assim? Mas quantas escolas você tem? Eu tenho um PowerPoint e tô comprando a primeira escola lá não sei aonde. Eu, caramba, como é que o cara tem uma escola e ele já tem isso e eu tenho 5, 8 escolas aqui e não tem nada. Aí ele veio e ele me deu, foi o cara, me falou tudo, faz isso, faz daquela maneira, algumas coisas que eu tava errando. E, cara, e graças a Deus eu tive muitos anjos na minha vida. Tive o Aguiar, tive o Bruno Elias, tive o Flávio, lá o cara fundador do Elite, que vendeu pro Salta, Flávio Rocha. E muita gente, o John, muita gente que eu converso e eu sempre quero trocar, porque eu gosto muito da fala do Cortella, que ele fala, cara, se eu tenho R$1, se o Jonathan tem R$1, se a gente troca, cada um tem R$1. Se eu tenho uma ideia, ele tem uma ideia, se eu troco, cada um tem 2 ideias. E cada um vai fazer. Eu tenho o maior prazer de sentar com o Jonathan. E eu vou confessar aqui, vou falar uma coisa que depois ele vai puxar minha orelha. Eu falo assim, Jonathan, vamos fazer isso aqui junto, não sei o que. Ele, cara, não sei, a gente vai aparecer junto.
Não tem problema. Hoje não. Hoje a gente tirou de vir pra cá. Eu ganhei um livro dele, que ele é famoso. Já postou. Falou do Rafael lançou ontem, irmão. Rafael lançou o dele ontem. Falta o teu. Falei pra ele hoje, Rafa. Falei assim, cara... Vou te ajudar nisso. Pronto, ensina pra ele o processo. Merece muito. Merece, não merece? Esse cara tem muita história, filho. Ele tem que botar isso no mercado. E a gente hoje sai. Por exemplo, esse ano eu vou estar no Educativa, com o maior orgulho, num projeto dele, que eu acho fantástico, que eu acho, putz, no Rio de Janeiro precisava. E é muito legal. Tu tem ideia? Eu vou viajar, mas o primeiro cara lá sou eu, vou sair pra viajar. Que eu quero dar esse prazer, eu tenho esse prazer de estar lá com ele e eu gosto de estar com gente boa. Um cara que tem propósito, que acredita na educação, que é apaixonado, entendeu? Então isso é importante pra mim. Cara, eu fico escutando aqui, meu olho tá brilhando aqui, porque é minha história, você sabe que isso é exatamente minha história. Eu tive uma escola, eu cheguei a quase 1.500 alunos sem saber nada de gestão, nada. Me vendeu. Eu vendi uma escola para um grupo, foi a primeira vez que eu ouvi EBITDA e tudo isso aí. Sério? E aí Agora eu fico curioso. minha escola chamava Sistema Integral de Ensino. E eu vendi para uma rede, que é a Rede Apogeu, que hoje faz parte do Grupo Raiz Educação. Legal. Vendi em 2011 para fundar a Casa da Gráfica. Maquele, caralho. Maquele é um amigaço e é o meu grande mentor, que me ensinou tudo de gestão para eu me tornar empresário. O mundo é muito pequeno. É muito. E eu tô ouvindo aqui me identificando 100% com A gente isso. tem que falar assim, o Rafael fez um M&A. Exatamente. Oi, irmão. Eu tô dois caras. Então eu tô na Disneyland aqui, viu? E aí, caminhando, vocês, além de tudo, vocês ajudam muitos gestores escolares hoje. Então vocês enxergam e vivenciam realidades diferentes. Qual que é o erro mais comum que vocês observam no mercado nesse passo de expansão que os gestores escolares dão? Assim, o mercado educacional mudou, né? A forma de operar a escola mudou muito. Porque com a entrada desses grandes grupos educacionais com muito dinheiro, a escola de bairro ela começou a ficar encurralada. Antigamente, como se fazia para ter mais alunos? Eu vou investir no pedagógico, eu vou ter um pedagógico fantástico, e isso gerava um boca a boca, e, cara, a escola crescia, era a escola famosa. Hoje, um bom pedagógico não garante que você vai atrair novos alunos. Pode até reter, né? Você retém, é o produto bom. Agora, a escola hoje em dia, eu vou conversar em algumas escolas, ela não tem departamento de marketing. Ela não tem... Departamento é uma palavra assim, né? Grandiosa para uma escola de bairro. Mas você não tem uma pessoa de marketing que entende. Não tem time comercial. Ela tem uma atendente que às vezes está 20 anos com ela e que não tem... Que é a secretária que atende o pai, que faz... ela durante vários períodos, mas essa pessoa não tem o perfil para estar ali para fazer a venda. Porque agora eu preciso, dentro de uma escola, né? Que a escola como negócio, como o Léo fala... Todo negócio tem os seus departamentos. Então, eu tenho que ter um marketing, eu tenho que ter um time comercial, eu tenho que ter a parte financeira de gestão ali organizada. E a escola de antigamente é uma escola muito informalizada, muito pedagógica, olhando muito para o produto, sabe? Então, por que as escolas hoje estão sofrendo? Porque o mercado está cobrando profissionalismo de todos os setores. E aí eu vejo escola que não tem marketing, que só posta, que só faz alguma coisa, que não tem time comercial, é aquela atendente que faz tudo, mas não tem essa gestão. A parte financeira, tu fala com a dona da escola, quantos alunos que tem? Não sei. Qual é o ticket médio? O que é ticket médio? Indicador. É o faturamento, não sabe faturamento, não sabe quanto ganha, não sabe quanto perde, irmão. Quanto de inadimplência? Vai falir. Eu tava olhando esse número e me assustou pra você falar. No Brasil, a inadimplência média da educação básica ela é acima de 20%. Caramba. A média. E o lucro líquido médio da educação básica é entre 19% e 20%. Ou seja, em média, se perde dinheiro para fazer educação. Olha que loucura que é isso. É absurdo. Cara, além de tudo que o Jonathan falou, que eu concordo, um expansionista ele tem que ser um grande líder. E um grande líder, para mim, ele é especialista em gente. O maior exemplo de liderança que eu tenho é Jesus Cristo. E aí eu acho que é o grande problema da educação.
cara chega na escola, ele não dá bom dia pro porteiro, ele vai passar a linha dele, ele fica com medo de conversar com as outras pessoas e atender. E o grande líder, para mim, é igual Jesus Cristo. Ele sempre estava disposto a servir. Então, um grande expansionista, um grande líder, ele sempre está disponível a servir o seu time. Então, ele pergunta para o cara o que você precisa, como eu posso te ajudar. Ele é um cara que sempre está motivando o crescimento, ele sempre está ali fazendo, delegando as coisas e acompanhando. Não delargando, deixando jogado. Sim, Tipo assim, sim. eu sei o que eu quero. E as pessoas esquecem de perguntar. Então, eu chego lá pro Jonathan, o que você precisa? Ele sabe muito mais do que eu. Se eu chego pro cara da secretaria e pergunto para ela como é que tá o atendimento, o que as pessoas estão procurando, ele sabe mais do que eu. Então, o grande lance é que o líder escolar, o gestor escolar, ele acha que sabe mais do que todo mundo. E o professor tem isso. Tem. Eu sou dono eu sei tudo, sou dono do conteúdo todo. É cultural, né? É muito ego. Então, quando ele esquece esse ego e forma o time perfeito, traz gente com ele, tem essa expansão de crescimento, de dar oportunidade para quem precisa, de dividir o bolo. As pessoas acham que dividir bolo é grana. Não é só grana. Grana é a forma mais honesta de você fazer isso. Quanto mais grana você der pro outro, melhor. Não tem forma melhor de reconhecer alguém do que botar dinheiro no bolso. Mas tem que ser como consequência, né? Como consequência, e não, tipo assim, tem tamanho. Eu chegar lá e falar assim, Rafa, muito obrigado por você fazer parte do meu time. Você é importante pra mim. Eu dar pertencimento à pessoa faz a diferença. Sabe, eu lembro desde quando eu tinha uma escola, que eu tinha a meta comercial lá quando batia, eu ia lá comemorar com churrasquinho de gato. Né? Tipo assim, Esfirra do Habib. vai É o melhorando. que tem, irmão. É o que tem, vai melhorando. Virou porcão, cheguei a levar eles no resort. Mas, cara, isso foi de acordo com o caixa. Sim. Ele foi construindo. Só que as pessoas têm medo. Quer ver um detalhe bobo? E o valor percebido não é tão diferente, né? Não é. A sua realidade foi mudando e tem que acompanhar, obviamente. Mas o valor percebido é do ato, né? Do ato e da importância. Da época do churrasco de gato, ninguém esperava que levasse para um resort. Não, exato. Não tem Então, ali, expectativa. você vai sempre ali dentro da sua realidade. Não, e é genuíno, cara. E aquilo que ele falou da sorte de gente boa atrás de gente boa, as pessoas sabem quem você é. A gente sabe quem é de verdade, a gente sabe quem é de mentira, a gente sabe quem constrói a narrativa, a gente sabe quem é verdadeiro. E o grande lance é, quando você forma seu time, eu sei quem é esse cara, eu tô com ele há anos. E aí você tá pronto para abrir uma próxima unidade, porque você aprendeu a servir as pessoas. É isso que faz a diferença. Sensacional. E aí, agora a pergunta é de quem tá ouvindo, porque eu tenho certeza absoluta que eles estão se perguntando lá agora. No final das contas, qual é o melhor modelo? Pô, eu quero crescer. Qual que é o melhor modelo? É crescer por franquia ou é crescer por uma rede própria? Posso começar essa? Pode. Por franquia. Por quê? E aí eu vou te dizer uma coisa aqui, eu acho que o Jonathan sabe. Eu, no início, antes da pessoa me comprar, eu ia crescer por franquia. Aliás, eu abri uma franqueadora com a GSPP, formatei tudo lá na época do Netinho, do GPI, aí depois o Jonathan veio, força máxima. Então, sem dinheiro, eu tava sem dinheiro. A melhor forma de crescer para mim é a franquia, porque você é um cara bom, tem processo, tem gestão, tem uma ideia, faz as coisas acontecerem e traz a galera contigo e o dinheiro vem. De alguma maneira. Por isso que ele é dono de rede e eu sou dono de franquia. Mas sabe o que aconteceu? Ele tem o dinheiro. Não. Aí que veio o ponto É uma interessante. forma de alavancar Não. sem precisar de tanto capital. Não, Esse é o ponto, né? E aí foi o interessante. Quando eu trouxe esse consultor lá e a pessoa quis me comprar, ele falou, um dia se você quiser captar grana, se você quiser crescer, se quiser ser exponencial, você vai ter que fazer tudo diferente do que você está fazendo. E provavelmente não sobre lucro nos próximos 3, 4 anos. Foi duro ouvir isso. E foi verdade. Só que eu falei assim, cara, eu não tinha sucessão, não sei se meus filhos querem seguir com isso, e eu fiquei muito preocupado com isso, e eu não sei até quando eu ia jogar o jogo. Então eu falei, cara, eu vou seguir de uma maneira, e aí acho que é importante as pessoas entenderem. O modelo de franquia, o Jonathan vai ganhar dinheiro com material, com gestão, com todo o ecossistema que ele constrói diante da escola, e vai ganhar dinheiro porque ele é bom, porque a marca é boa, porque ele tem propósito, que é um cara honesto, isso é importante para a educação. E o outro modelo de aquisição própria, talvez ele seja um pouco mais doído, ele vai consumir o seu lucro, você vai respirar fundo muitas das vezes, mas talvez no momento de liquidez as coisas fiquem mais fáceis para o crescimento, então para crescer por escola própria. E uma única coisa que é ele que vai me responder melhor
que eu tinha medo da franquia é como é que... E eu até pergunto para ele, como é que ele enfrenta isso? Como é que eu ia amarrar de um franqueado fazer, desculpa o termo, mas não tem outro, fazer uma cagada com o nome da minha escola, porque eu não sou dono da escola dele. Ele é meu franqueado, ele tem regras, ele assina contratos, mas eu imagino... Mas depois da merda feita, o contrato também não vai te salvar, né? Exatamente. E eu tive muito medo em relação a isso. Por isso que eu escolhi. Então, respondendo essa pergunta, não tem jeito certo. Não tem melhor ou pior. São diferentes. São jeitos diferentes em momentos de vida. E pode ser que no futuro, daqui a pouco, ele fale, cara, vou fazer um modelo próprio aqui, vou comprar todo mundo. E o mundo vai dizendo, as coisas vão acontecendo. Não tem nada escrito em pedra, a gente tem que estar aberto. Eu comecei com franquia, aí comprei alguns franqueados, depois alguns franqueados trocaram de nome e tudo bem. Só seja honesto, claro no que você está pensando, onde você está construindo, onde você quer chegar. É isso aí. São games diferentes, como ele falou, né? Ele está construindo muito mais equity. Então, em algum momento, né, de liquidez, realmente, ele vai ter um embolso, né, muito maior, né? E o nosso modelo, realmente, a gente escolheu por o franchise, porque nesse mercado, quando começou a aquecer e começou a gerar muita aquisição ali pelos grandes grupos, eu falei assim, cara, eu preciso expandir, preciso ganhar mercado, mas eu não tenho capital para abrir em todas as frentes, né? Eu não consigo, capital próprio de fazer aquisição. O Léo ainda vendeu material didático, fez algumas operações. Viu um sistema de ensino, né? Que capitalizou e te possibilitou também crescer, né? Por aí. Eu fiz uma escolha com a Sofia, porque você tem um sistema de ensino, né, que traz o dinheiro, que faz a grana, e eu tinha. Só que eu escolhi, cara, eu vou para um método próprio e vendi o meu sistema de ensino na época para arquieducação. Aí eu falei, não dá para jogar os dois jogos, é o que ele falou. Quero XYZ. Era XYZ. Então, para eu jogar esse jogo, eu falei, cara, vou ter que abrir mão disso. Ele, não, eu vou ficar com isso e vou crescer esse escola. Porque aí foi isso. Aí capitalizou e ele cresceu com capital próprio. Eu, sem capital próprio, falei assim, pô, eu tenho que me conectar com pessoas que têm a mesma visão de educação que eu, para que a gente possa, né, se ajudar. Então eu levo marca, modelo. Então você fechou com qual a empresa que modelou para você o processo? Hoje é Lins. Eu fiz com a Xerto. Então, eu fiz todos os nossos manuais, modelo de expansão. SPP, já falou. Da franqueadora. Brito Soares e Pereira, shopping. Ah, beleza. Eu já fiz com a Xerto. A Xerto, aqui de São Paulo, ela trouxe, né, uma visão muito melhor da minha operação. Ela entrou, entrevistou todo mundo, gerou os manuais. Alguns eu tinha visão de uma forma que funcionava e realmente funcionava daquela forma. Outras eu achei que era, porque ele me entrevistou, eu falei, é assim. Aí quando ele vai pra ponta entrevistar, ele traz, ó, tá funcionando dessa forma. É diferente. E aí, qual é a forma que você quer botar na franquia? Eu falei assim, aqui tá dando certo, aqui tá funcionando. Vamos desse jeito. E aí a gente mantém, né, todos os manuais funcionando. O meu setor, né, o setor do franchise, o setor dele, o setor de educação, alguém da educação vai querer comprar ele. No meu setor, nem sempre, às vezes é o setor de franquias. Tem empresas que compram franqueadoras. Então, não necessariamente vai vir da área de educação, né? E aí eu pensei nesse modelo e falei, cara, o melhor combustível de monetização dentro de um franchise é o sistema de ensino, é a metodologia própria. Por quê? Quando a gente olha para o franchise de educação, na educação básica não tem muitas. Agora, vou para o profissionalizante. Olha quantas marcas de profissionalizante. Quantas marcas de idioma? Muita. Então, assim, o que eu pensei? Vou fazer um lookalike. Porque você acha que o CNA lá, o IES, não tem um franqueado ruim que faz cagada na marca? Tem. Mas os caras não estão grandes, não cresceram, não funciona. Então, na verdade, é mais quebrar essa realidade interna que a gente tem, de que vai aparecer alguém, vai destruir toda a marca, toda a reputação que você criou, tá? E isso pode, inclusive, acontecer com as escolas próprias, porque você vai ter um diretor, um professor que surtou lá e fez alguma coisa. Que o escudo da franquia, nessa hora, ele até ajuda, né? Até ajuda. Você vai falar, ele foi excluído da franqueadora e tal. Você isola. Não, aquela aqui não estava alinhado, você quebra o contrato. Enfim, a escola própria, o Léo não está em todas as pontas, né? São 25 unidades, ele não está. Então ele tem que botar alguém de confiança lá. Esse alguém de confiança que ele chama de diretor, de executivo, de gestor, eu chamo de franqueado. Esse cara pode fazer besteira igual esse cara aqui. Sim. Você pode ter um processo de seleção igual ele tem, você também pode criar. Isso dentro de mim, pô, como é que você impede que o cara...
eu acho que a gente corre o mesmo risco, só que eu entendo que é igual. E você acha que o meu é um risco pior. Não, mas acho que tem razão. Talvez só na hora da definição, tipo assim, ó, esse cara tá mandado embora, aquele lá tu vai ter que cancelar o contrato de franquia. Sim, é uma burocracia, é um contrato, mas Mas eu acho que você também. é um risco, irmão. Pelo que eu Quem quer acompanho. crescer, né? É isso. Não, mas pelo que eu acompanho, você também coloca alguns diretores para fazer visita periódica, Daí né? é normal, tem que ter. Pra gente levar o nosso modelo, né, a nossa cultura, você tem que ter pessoas... Seguir. Toda franqueadora, aí não é força máxima, toda franqueadora de qualquer departamento vai ter lá os gestores de campo que vai bater conformidade, auditoria. Conformidade, não conformidade, checklist, mural. O que você achar que é importante, que faz o 01 dar certo, você tem que falar assim, cara, isso aqui eu não abro mão. E você tem que deixar um pouquinho de autonomia para o gestor da ponta se sentir um empresário também. Cara, e a força de marca é tão legal, né? Eu não consigo ouvir em nenhum momento 01 sem lembrar da escola. É muito doido isso. Tipo, fala um telefone, não sei o que é 01. Eu 01. Um monte de coisa vai levando, né? Marca é um E vou negócio. te falar, minha mãe me manda print assim. Aí, Jonathan, quando ele deu, Fluminense vai entrar com força máxima. Pois é. Eu falei assim, cara, É a força da marca, é um negócio impressionante. tá lá no Fluminense, aí estão fazendo propaganda pra você. Então, só ajudando aí o gestor, que certamente tem muitos que vivem uma realidade parecida com o que eu vivi quando eu tinha lá na minha escola, que o Léo falou aqui que viveu também, que às vezes ainda não tem esse entendimento de gestão e de negócio tão profundo. O que a gente tira aqui da fala dos dois é: os dois caminhos funcionam, os dois dão resultados e você tem que ver o seu grande objetivo, como o Jonathan falou. Se você está olhando para equity, o que seria isso? O seu negócio vai ter um valor de mercado maior e você pode, numa venda, gerar mais valor, né, de captação. Ou, se você quer um negócio que você precisa investir menos capital constante para você expandir, aí você vai para franquia, porque você vai ter uma exigência menor de alavancagem através de capital próprio. Um ponto importante, você tem menos controle pela franquia do que pelo modelo próprio. A gente tem menos O controle. contrato, do mesmo jeito que amarra o franqueado, ele também tem amarras para o franqueador. Muito bom. E aí, para fechar essa primeira rodada de perguntas, a gente culmina em algo que está cada vez mais comum no mercado, que é M&A, que a gente falou aqui agora. Então, assim, o Léo trouxe aqui, a gente tem grandes grupos que estão, assim, extremamente capitalizados, né? O sistema financeiro entrou arrojado aí para enxergar a educação. Lá em 2015, quando o pessoal lá do 3G Capital com o Lema e começa a olhar para a educação básica também, acho que ali é uma disrupção. E de lá para cá tem aquisições incríveis. E é outro número que me chamou muita atenção que eu estava estudando. Em média, o mercado da economia real paga múltiplo aí de 3 a 4 vezes o EBITDA para um valuation aí de média de mercado da economia real. Na educação, estão chegando a pagar 8 até 12 vezes EBITDA. Isso vem muito por conta do LTV alto. Então, se vocês puderem explicar um pouco de como que está esse momento de... Provavelmente vocês são extremamente abordados aí com propostas e tudo. E quais são os erros mais comuns no M&A? Para o gestor que está sendo lá sondado por algum grupo que queira comprar e tal, o que é importante avaliar nesse processo? Tá, vou começar essa também. Eu vivo M&A, a gente compra escola, mas vale lembrar o seguinte, aquele papo inicial, né? O mercado está muito grande ainda, a gente não tem nem 3% consolidado, vai chegar a 5%, 6%, mas é importante, se você é uma escolinha, você entendeu o que eu vou falar aqui para você agora. Se você não tem sucessão, se você pensa em vender a sua escola para algum grupo ou para a gente, o mercado vai estar muito bom nos próximos 3, 4 anos. Os dois maiores grupos de educação hoje, o Salta e o Inspira, para você ter ideia, o Salta já está com os números públicos. Eles já estão com os números públicos. Preparando já para... Estão preparando o IPO, que é a oferta pública. E quem tiver preparado, quem tiver pronto, porque a maior dificuldade que alguém tem para vender uma escola hoje, na educação, é estar todo organizado. Então se organize se você quer vender, porque vai entrar bilhões dentro do mercado de educação, e se você estiver pronto, preparado, você pode ser um
E você Tudo vale mais. Se você vale. tá bem gerido, com números bem apurados, indicadores bem definidos, você vale mais. Você vale muito mais. Agora, em relação aos múltiplos da educação, isso é importante. Realmente, essa pesquisa que você leu, eles estavam pagando de 8 a 12. Com juros altos, começaram a pagar menos. Hoje eles estão pagando... Deu uma recuada boa no mercado dos últimos 2 anos. E aí eu vou dar um número para você legal, que para quem... Eu sou de matemática, nós somos de matemática, mas para as pessoas que não são de exatas entenderem o que eu vou falar. Hoje o mercado está pagando, em média, de 5 a 8, mas em média que eu acompanho 6, 7 vezes, está um bom valor que eles estão pagando de EBITDA. E EBITDA é o lucro antes dos impostos, ali só para o pessoal saber. Mas eu vou fazer uma conta de padeiro para você, para botar aqui na gramática fácil para gente. Então, uma escola hoje dá em torno, uma escola boa, ticket C, D ou B, 15%. Então, se eu falo 6 vezes, 15 vezes 6, 90% da receita. Se eu falar anual, 7 vezes, eu estaria falando 105. Então é por isso que a gente fala, a grosso modo, dependendo da contingência que você tem na sua escola, que a sua operação ela vale de 0,9 a 1,05, ou a gente fala assim, a escola vale uma vez receita ano. Então, um modo geral, uma vez, então, se a escola fatura 6 milhões no ano, é provável que a sua escola valha 6 milhões. Óbvio que tem que ver gestão, contingência, carteira assinada, passivo, todos os combinados, móvel próprio, aluguel, tudo isso entra na conta. Mas no mercado, uma vez receita, é um valor que eles utilizam. Tá dentro da média atual. Tá dentro da média que você pode esperar. Quando você vai para a escola A, ou que aí já bate 30%. Aí a margem já bate 20%, 25%, 6 vezes 25 dá 150. Se fosse 30, daria 2,10. Aí você consegue 1,5 receita, 2 vezes receita. Então a gente fala, os grandes compram, as aquisições compram o múltiplo de EBITDA. Então 1 vez receita, 1,5, 2, dependendo da onde você opera, escola. E isso funciona muito bem para você que está em casa. E aí uma dica que eu posso te dar, faça tudo certo. Então, carteira assinada de todo mundo. Se você tem PJ ou não tem PJ na área estratégica... Faça do jeito certo. Do jeito certo. Não dá para você ter um faturamento milionário e botar em 300 no PJ para fazer no Simples. Se você quer vender, não dá para fazer errado. Tem que fazer certo. Vai valer menos também. Agora vai valer menos. Vai valer menos. São focos diferentes, né? Se você faz essa operação de fatiar a sua operação com o CNPJ, você vai estar optando por ter mais margem agora e menos valor de mercado. Se você faz a opção... E você tá assumindo um risco também, porque eu vi muita escola que caracterizou o grupo econômico e depois teve que pagar multa, né? Se eu faço esse movimento de transformar em lucro real e formalizar ali, botar bonitão, eu vou ter menos dinheiro no bolso, mas eu tenho um negócio mais valioso. São escolhas. Você vai ter que ter um grau de maturidade de gestão maior também, né? E agora mundo real. Eu já comprei mais de 15 escolas. Hoje eu sei como é que se compra escola. Só que qual é a vantagem de vender uma escola, vender para o meu grupo, ao invés de vender lá para um Salto ou para o Inspira? O Salto e o Inspira não vão aceitar erro. Eu ainda consigo visualizar. Você consegue corrigir os erros. Eu posso comprar, daqui 2, 3 anos eu vou ajeitando o erro. Então, exemplo, coisas que eu gostava de comprar quando o cara era dono do imóvel. Por quê? Se tivesse algum esqueleto atrás do armário, eu ia descontar no aluguel. Então, tipo assim, eu tomo muito mais riscos do que uma empresa dessa muito grande. Então, a gente olha, eu já comprei escola, como eu te falei, eu comprei escola que eu ganhei, eu comprei escola para assumir a dívida e fui ali cuidando. E deve ter escola que você compra, assim, que o dono do imóvel é o dono da escola, que ele talvez não seja um tão bom gestor, que o que ele ganha de aluguel, se bobear, ele tava perdendo dinheiro lá. É o que mais acontece. Toda hora, né? Já aconteceu coisas do tipo que eu comprei a escola e a dona da escola ficou trabalhando pra mim, que ela não sabia lidar com dinheiro. E a escola super funcionou. Perfeito. Então, tipo assim, tem tanta história dessas mais de 15 aquisições que eu já fiz, cara, que não tem nada certo ou errado. Depende do tamanho, quanto você quer e onde você quer chegar. Né? Também, né? E, de novo, procure quem já fez, quem sabe fazer pra te ajudar no processo. Porque às vezes você vai fazer. Eu falo porque por mim, eu vendi a minha escola, falei, pô, agora eu vou montar a casa da gráfica, tô com dinheiro. Quando eu fiz os acertos, não preveni de tudo, fiz acerto de tudo, quando eu vi, sobrou dinheiro nenhum. O nome Casa da Gráfica vem disso, você sabe, né? Começou numa casa. Porque eu não tinha dinheiro, falei, pô, vou montar a gráfica, não tem onde montar. Eu aluguei uma casinha, adaptei ela e ali eu comecei sozinho fazendo.
Então, assim, você que vai fazer, principalmente você vai negociar com esses gigantes que estão aí, procure quem sabe. Procure ajuda, né? O Instagram da galera aqui, ó, eles são super acessíveis. Chama lá, conversa, né? Isso Meus mentorados hoje, a maioria querem vender a escola ou querem crescer. Então, tipo assim, cara, como é que faz? Você vive isso não só na sua escola, como na de O que parceiro. acontece, Rafael, que às vezes o gestor, ele tá às vezes estressado, sem sucessão, péssima gestão, e ele quer uma coisa que não existe, ó. Me paga 4 milhões aqui, eu não quero mais saber de nada. Eu falei, cara, teu negócio não vale pra tudo. E aí, duro falar isso pra ele, né? Mas não vale, você não tá olhando pra nada. Então, assim... O lado emocional, né? Parece que ele quer se livrar. Às vezes a gente chega num momento que o gestor já quer se livrar da escola, só que ele tem que acertar passivo de um monte de coisa, então ele... Cara, assim, eu tenho conversado com muitas escolas que eu falo assim, cara, tá no espiral da morte. A escola, ela demora... Ser um mensageiro da morte é ruim, né? A escola, ela demora a quebrar. Que ela demora, sei lá, de 3 a 5 anos. Então, às vezes, a gente vai visitar a escola tá quebrada e o cara não sabe. Ele não descobriu, mas já tá quebrado. Porque não tem essa organização. E aí, o que ele quer quando chega nesse momento que ele não vê mais saída? Eu quero vender. Aí é o pior momento, porque não tem valor, a gente olha, cara, vamos acertar, vamos fazer assim. Aí, às vezes, ele não tem paciência, nem energia para poder injetar ali. Não é dinheiro, não. É energia de acertar o processo, de começar a acertar a conta para poder dar certo. Muito bom. Gente, ó, vamos lá. O papo tá tão bom que eu nem lembrei de pedir aqui, ó. Inscreve no canal. Pô, isso aqui é ouro. É uma aula atrás da outra. Então, se você ama educação, acredita na educação, inscreve no canal, acompanha os conteúdos, curte, manda pro seu amigo educador, pra sua amiga educadora que acredita também na educação, porque aqui a ideia é a gente gerar essa comunidade de quem quer transformar o Brasil. E aí, nessa transição agora, a gente vai pra vida real, quero ouvir história, tá? Então, eu queria ouvir de vocês algum case, seja de vocês com a escola, com a marca de vocês, seja de algum parceiro que você viu dentro desse processo de expansão, seja um acerto, que é aquele golaço, seja um erro para evitar que outros cometam. Conta uma história pra gente, um caso real que você vivenciou ou conheceu e acha que vale a pena compartilhar com a galera aí. Cara, eu vou começar um caso real vivido duplamente. Eu fui pra Barra da Tijuca, por exemplo, né, sem fazer o mapeamento certo, sem fazer o reconhecimento de marca. Falei, cara, vou começar uma operação lá na Barra da Tijuca, fiz uma parceria, peguei um prédio, coisa e tal. Pô, de início, 500 mil de luva lá para pegar o imóvel, coisa e tal. 3, 4 meses depois, a operação deu ruim. Aí eu falei, ferrou, a gente fica naquela, pô, já gastei mais de 500 prata aqui, só de... Tá atravessando o Rio, né? Já tá na metade. Mil. E aí eu falei, cara, vou fechar, não posso deixar as pessoas no meio do caminho. Liguei pro Jonathan, tu tem uma escola aqui na Barra, perto da minha, eu preciso que você pegue meus alunos. Na mesma hora ele falou, Cruz, tá, vamos ver a operação. Fizemos um acerto ali, os alunos dele foram para lá, eu diminuí o prejuízo. E aí o que eu quero dizer com isso? É importante você ter pessoas parceiras na educação, amigas, propósito que te salvem em alguns momentos. Outro caso, vou começar das derrotas, porque as pessoas só gostam só de sucesso. E é aquilo que você falou, quem tá nos ouvindo não precisa errar igual, né? Exatamente. Aprende. Fui pra Fortaleza, tipo assim, eu sempre pensei em crescer espiral, e sempre deu certo. Porque principalmente tem uma coisa, da ponte pra lá, quando eu monto um 01, ele já monta cheio. Já monta a marca é muito forte. Da ponte pra área dele só força máxima. Quando eu vou montar 01, o negócio demora mais. Demora pra entender, ele tá falando da ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói, verdade. Então, divide o Rio ali, Niterói. Então demora mais, de 3, 4 anos. E aí minha irmã foi morar em Fortaleza. Aí fui pra Fortaleza por quê? Muita gente querendo militar. Fortaleza, cara, os caras de escola, eles te sufocam. Eles não, estuda de graça aqui, vai estudar coisa de graça. Eles sufocam, o sufoco é legal. Eu fui com bastante dinheiro lá pra Fortaleza, no centro, veio a pandemia. Pô, eu lancei em final de 2019, primeiro ano de operação 2020, escola linda, maravilhosa, prédio fantástico, equipe montada, tudo bonitinho, 2020 veio. Aí eu quebrei mais uma escola. Então, quebrei de... Cara, vamos pegar pra
para pagar todo mundo e deixar o negócio acontecer. Mas aí é uma coisa que a pessoa que empreende ela tem que ter na cabeça. Você não pode ter amor ao dinheiro. O dinheiro não pode ser importante. Dinheiro é só uma energia que chega até você e você tem que despachar. Se você amar o dinheiro, se você se preocupar com o que você perde de dinheiro, você surta. Você tem que entender que o dinheiro não... Cara, as pessoas, você não trabalha por dinheiro, falam, agora você tem uma condição legal de falar isso. Não! Quando eu tava lá ganhando na Xerox, quando eu ganhava R$9 a hora, eu não trabalhava pelo dinheiro, eu trabalhava porque eu tive o primeiro lugar da EAR no primeiro ano do curso lá que eu trabalhava. Então eu acredito nisso. Se faz um bom trabalho, o dinheiro vem até você. E é só dinheiro. E ninguém que tem dinheiro pensa em trabalhar por dinheiro, tá? Eu nunca conheci ninguém que trabalha por dinheiro ter dinheiro. De verdade, nunca conheci. O cara fica pensando no tempo, perdendo, ganhei. O cara leva pro coração. E eu já falei o seguinte, se tem problema, eu vou resolver. E se não resolver, eu sei quem resolve. E se não tem problema, eu não vou sofrer. Porque senão vai virar doença. O maior problema da educação é isso. As pessoas têm um problema, elas se desesperam. Aí vira psicossomático, o cara daqui a pouco... Não tá com câncer, caraca. Trabalhou a vida inteira, serviu as pessoas e agora tá doente. Cara, tá na hora de você fazer isso aqui e ser leve. Tem que ser maneiro, tem que ser gostoso. Tem que ser bom o ambiente que eu tô. E tem que ser um ambiente de crescimento pra fazer acontecer. Assim como, cara, já fiz golaços. Eu entrei numa... Aliás, eu acho que a gente tá aqui porque a gente fez mais coisas positivas do que negativas. Mas, cara, eu já peguei a operação que essa, mesmo lá da Baixada, cara, no primeiro ano, eu paguei R$1 milhão pra moça pelo colégio dela, e no primeiro ano eu tive mais de R$1 milhão. Que foi surpreendentemente algo, assim, fantástico. Nem as melhores franquias aí não dão isso, né, John? Não tem, cara. Tipo assim, tem coisas que aconteceram, e aí eu acredito muito em Deus. Então, eu falo sempre que o Espírito Santo tá me guiando. Então, eu acho que eu tenho uma vozinha aqui que, cara, vai ali que ali é positivo. E eu brinco, e eu já visualizei. Uma vez o cara falou assim pra mim, cara, eu tô com um software aqui absurdo que você vai colocar e você vai visualizar se você pode comprar a escola ou não. Aí eu falei, cara, bota nas principais escolas que eu já comprei aí. Aí das 10 melhores escolas MIS lá, ele compraria somente 3. Falei, meu software é melhor. deixa eu ir no meu sentido. Óbvio que eu uso o software, ele ajuda, ele visualiza, inteligência artificial, tecnologia. O bom é quando você tem e ele fala a favor. Aí tu vai com tudo. Mas quando dá contra é bravo. Acho que é isso. Derrota? Vamos começar pela derrota, então. Vamos lá. Niterói, terra do Chucruz. Rapaz, a gente pegou um imóvel lá, que a gente até acreditou que seria bem promissor, porque o 01 tinha saído. E aí deixou o imóvel, tecnicamente, com a cara de escola. Pô, franqueado, feliz, vambora. Eles começaram a obra, né? Começaram a obra e a gente dá a entrada na legalização toda, pá, de funcionamento, de tudo. Irmão, era assim, olha, a gente tinha até 30 de agosto para dar a entrada aí oficial, com toda a documentação, fachada pronta, acho que a fachada até hoje está lá, fachada pronta, colégio já quase tudo pronto, irmão, pronto. A gente já anunciando pra caramba, chegamos em Niterói, pá, matriculando. Os sócios brigaram e ninguém assinou o documento pra gente dar entrada de legalização. Escola pronta, sala pronta. Onde você, antes de você ir pro... Eu peguei de volta, parte. Agora o Instituto Léo. E aí, cara, o que acontece? Você tinha saído dali, tinha ido pra um shopping, alguma coisa assim, um parque? Quanto do Rio. Quanto do Rio. E aí deixou, colado no shopping, a gente pegou o imóvel, já foi escola, beleza. Descobri porque ele saiu de lá, mas tudo bem. Tinha algumas coisas, mas resolvemos. Cara, colégio pronto, investimento pronto, marca lançada, mídia social. Imagina, irmão. Pá. E aí não reconciliaram? Não. Desfizeram. Eles perderam o dinheiro que eles botaram lá. A gente ficou assim, vai ser ano que vem. Vai ser ano que vem. Mas aí o contrato de locação foi desfeito, né? E, cara, aquele ano a gente não inaugurou em Niterói e a gente deixou quieto. Foi assim, um investimento nosso aqui do grupo de marketing, né? Porque sempre quando faz um lançamento, a gente dá todo o apoio, né, visibilidade e tal. Os franqueados tiveram um investimento estrutural de obra, adequação, fachada. E no final, irmão,
Não demos nem entrada na legalização da escola. Brabo. E eu acho que a lição que fica aí, saiba escolher o seu sócio. Sócio é igual casamento. Cara, e eles eram amigos de infância. Mas aí, esposa de um, sei lá o quê, irmão, estragou tudo. Ó, nada é regra 100%, viu? Mas uma frase que diz aí que eu, por percepção, vejo que assim, faça o seu parceiro de negócio seu amigo, é mais fácil que seu amigo virar seu parceiro de negócio. Por fato. Concorda? E aí, uma vitória, né? Vitória agora. São Pedro da Aldeia. A gente fez todo o estudo de geomarketing, né? De toda a região dos lagos. Então, ela tá bem mapeada para ter força máxima lá. 01 já tá, inclusive, em Cabo Frio e tal. E a gente, né? Tem Rio das Ostras também, não tem? Tá, ainda não. Ainda não, né? Mas a expansão a gente quer Macaé, Rio das Ostras, São Pedro, a gente vê que é meio A óbvio. gente fez esse estudo e aí começamos a tentar encontrar um parceiro. Fizemos um evento lá, cara. A gente pegou uma escola pequena, Instituto Lápis de Cor, que é da gestora Lívia. E aí, cara, ela acreditou na nossa marca, a gente fez a virada de marca dela, então de 25 para 26. Então a gente tem muito esse trabalho, né? De pegar o gestor que está com dificuldade. A gente tem algumas possibilidades de compra também, mas hoje o nosso principal modelo é no modelo do franchise. Então, assim, eu não chego abordando, quero comprar a sua escola, ou eu falo, cara, eu consigo potencializar a sua captação de alunos colocando o brand da minha marca e entregando aqui os manuais todos de operação que funcionam, já validado e testado. E aí a gente levou o modelo para lá, fizemos essa mudança de marca, ela de 98 alunos passou para 280 na primeira virada. Irmão, tá feliz da vida. O Luan e Austin é a mesma coisa. Colégio antigo, 30 anos, colégio grande, 80 e poucos alunos, tá com mais de 300. A gente até lançou no meu Instagram um estudo de caso, falando do caso do Luan. E assim, o que vale um rebrand, né? E um Processo, né, Jonathan? Que é o que o Léo falou lá no início. Você expandir sem processo, na maioria das vezes você tem um risco enorme de você escalar um prejuízo ou uma bagunça, né? Assim, hoje a escola de bairro que não consegue fazer esse trabalho profissional, ou ela vai ter que arrumar um parceiro, ou virar franquia, algum caminho ela vai ter que entender ali qual o melhor para ela. É porque a grande realidade é que o mercado tá se profissionalizando. Isso aí precisa ser entendido. O consumidor tá exigente, não tem jeito. Sim. Tu tem que melhorar. E a régua tá subindo na entrega, né, dos concorrentes como um todo. Então, quem não acompanhar de ter realmente processo bem definido, gestão bem feita, o projeto pedagógico, por melhor que seja, sozinho, ele não vai... E no meio educacional, o que está acontecendo? Saiu o estudo, né, demográfico, né, populacional, o IBGE lançou, nossa pirâmide está invertendo. Então a gente tem menos crianças, menos... Nos últimos 2 anos, reduziu 1 milhão de alunos na educação básica. E a quantidade de escolas cresceu. Então, se eu tenho 1 milhão de alunos é gente pra caramba. Eu tenho menos clientes, mais escolas, assim, só vai sobreviver quem for profissional. Bom, estamos caminhando para o fim. Agora a gente tem um quadro que os meus editores já se preparam para os cortes, porque ele é chamado Diário de Classe. Todos os professores aqui, todo mundo lembra de preencher diário. O azulzinho, que não tinha espaço para nada. Eu contratava uma secretária para fazer o meu, porque eu não tinha paciência. Como é que escreve ali? Eu tava até perguntando se ainda tem, porque eu não vivo a realidade de sala de aula mais. Mas dizem que ainda tem algumas escolas do diário físico mesmo, né? Agora é online. Então a maioria tá online, eu acho, né? Mas ainda tem. Enfim, a ideia nossa vou pegar meu diário. O nosso diário de classe tá aqui. Eles vão preencher depois que acabar aqui, porque a burocracia vem depois da sala de aula. Como que funciona esse quadro? Vocês têm que preencher nesse diário o seguinte: um elogio, uma advertência e uma suspensão. Então, dentro dessa temática que a gente está trabalhando aqui, que é a expansão, eu queria que vocês fizessem um elogio, assim, algo que está funcionando bem no mercado. Beleza? Uma advertência que é o que é necessário, é importante, mas não está legal, eu mudaria. Dentro desse tema também de expansão. E, por fim, uma suspensão. O que eu abortaria? Não pode existir isso mais dentro da educação, está atrapalhando
o desenvolvimento do setor. Deu para entender legal? Acho que sim. Então vamos lá. Léo, um elogio dentro do setor educacional, na temática de expansão, algo que você fala, pô, isso aqui tá funcionando bem. Cara, eu acho que o crescimento das pessoas, dos gestores, eles estão buscando mais especializações. O cara entendeu, precisa crescer. Então, parabéns para os gestores que estão se aperfeiçoando, buscando o crescimento, para saber lidar com o seu time, para entender de marketing, porque o gestor hoje ele não é cara só unitarefa, ele é multitarefa. Então ele começou a se predispor. Eu não sei de financeiro, eu tenho que ter alguém que saiba. Ele sabe delegar. Então o crescimento na educação, o aperfeiçoamento. O educador está buscando a educação, né? Exatamente. Que era uma contradição, a gente não via muito. O cara não lia um livro. É. Então, tipo assim, o cara, eu tenho que aperfeiçoar. Então eu acho que o crescimento da gestão é um elogio. Você acha que a escola está se vendo mais como negócio? A escola hoje, você falou a frase certa. Antigamente, a escola é coração, ela continua sendo. Mas a escola é um negócio. No final das contas, se não der lucro, ela não transforma a vida. Tem que deixar margem, porque você tem que pagar salário. Senão, ninguém vai trabalhar só por amor. E a pandemia te deu uma aula disso. É isso. Boa, pode seguir. Sua advertência. O que você vê que é necessário, é importante, mas precisa mudar? Cara, eu acho que o que precisa mudar é o olhar para o concorrente. Acho que eu e o Jonathan aqui somos os maiores exemplos disso. Para com esse negócio de que o cara do lado é concorrente. Para de ficar olhando o que ele faz. Você tem que saber o que ele faz, mas você tem que entender qual é o seu diferencial. Porque eu vou dar palestra, vou dar consultoria, o cara, o meu diferencial é o pedagógico. Como assim, cara? Se tu não tem pedagógico, tu isso não é obrigação, né? Então, tipo assim, saiba qual é o seu diferencial de fato e procure a tribo. E o melhor exemplo que eu vou dar é no futebol. Ele é tricolor e eu sou botafoguense. Tive uma fase boa e uma fase péssima. Mas eu não vou deixar de ser botafoguense. Valeu. A não ser que o Flamengo compre. Se o Flamengo comprar, eu vou deixar de ser. Mas, tipo assim, cada um tem uma tribo. O ser humano precisa de pertencimento. Um vai ser tricolor, outro vai ser botafoguense. E os dois clubes são gigantes, igual. Eu sou Flamengo. Você é Flamengo. Tipo assim, e tudo bem. É um pouco maior, mas né, não vamos... Não quer dizer que é melhor. Não, vou deixar desse. Não quer dizer que é igual. Então, tipo assim, cara, não tem porquê. Procure a sua tribo. Entregue o melhor pra sua tribo. Visualize o que você é bom, qual é o seu diferencial. Porque quem quer atacar todo mundo não ataca ninguém. Então veja ali quem é o seu pessoal e vai atrás desse pessoal e cuide desse pessoal. Então tome cuidado, porque quem quer tudo, às vezes não tem nada. Então a advertência é cuidado. E agora é a hora da suspensão, Léo. O que você excluiria da educação? Concorrência desleal. Concorrência desleal, pra mim, é furada. Sabe por quê, cara? Concorrência desleal não só com concorrente de escola, não. Concorrência desleal com tratamento com... Acho que é o cara que não é leal. Tipo assim, na educação. O mau caratismo. Né? Você tem um... Em todo setor é ruim, né? Mas na educação acho que machuca mais, né? Combina. E sabe o que acontece? Hoje, quando você pensa força máxima, você pensa em quem? No Jonathan. 0-1, você pensa em quem? Você, normal. Então, cara, se você formar o caráter, se você fizer coisas que não tem que fazer, se você prostitui o negócio, o cara vai associar. Vai espelhar. Você é escola, cara. Então, tipo assim, reputação é importante. Então, para de... Você é educador, no sentido da palavra. Isso aqui tem que ser um legado, isso aqui tem que ter um propósito, isso é um projeto de vida, sabe? Então, tipo assim, cartão vermelho, eu excluiria, de fato, a concorrência desleal e o mau caratismo dentro da educação. Se você tem, olha nos olhos, dê sua palavra e fio do bigode ainda. A palavra vale mais do que qualquer documento. Valer. Perfeito. Jonathan, agora é com você. Seu elogio. Golaço, é o que tá funcionando, né? Primeiro é o elogio. Bom, vamos lá, gente. Elogio. Quero parabenizar todos os fundadores que estão botando a cara para falar da sua escola. Eu tenho conversado e participado de alguns debates que dizem assim, qual é a principal qualidade, o diferencial da sua escola? Aí a galera começa a falar bilíngue, robótica, Gente, principal diferencial da sua escola é a sua cultura, é os seus valores, o seu princípio, é você estar ali, ó, colocando a sua cara, assim como eu sou a cara do Força Máxima, o Léo é a cara ali do 01, e a gente vai fazer aquilo que a gente acredita. Esse é o diferencial. Vai ter gente que vai se conectar comigo
E não importa, esse é o diferencial. O Jojo não vai estar lá no 01. O Léo não vai estar aqui dentro da minha operação, se conectou com ele, é com ele. Então, acho que você, gestor, precisa ir para frente da sua fachada, falar por que que você está ali, qual é o seu propósito, o que você acredita, porque aí você vai se conectar com pessoas. Hoje em dia, os gestores que estão, que entenderam que não é marca institucional, é a marca pessoal, porque pessoas fazem negócios com pessoas. E eu estou vendo muita gente da educação sabendo fazer isso, então isso é um elogio. Muito bom. E mais do que isso, e os dois se aplicam, eu vivencio isso, que é, feito isso, a cultura fica tão forte que você vai transmitindo isso pro time. Então, lá no Força Máxima, o Léo perguntou, você falou Força Máxima, você lembra? Eu lembro do Jonathan, mas automaticamente eu lembro do Felipe, da Sam, e lá no 01 a mesma coisa, é o Léo, mas aí tem Beyond, Yuri, tem uma galera, Rafa, tem um monte de gente ali que você vai lembrar também. Então, é tão forte isso que o Jonathan falou, que isso não serve só para você captar mais clientes, que no caso são mais alunos. Serve para você trazer mais gente para trabalhar com você que acredite no mesmo que você. Isso aí é transformador. É isso. Sua advertência. Advertência. Ai, rapaz, olha, tem uma galera no mercado de educação falando que é de educação, mas é daquele marketing bem superficial. E eu tô vendo muitas escolas ratearem na captação de alunos por acreditar em guru de internet. O cara nunca teve uma escola, e aí o dono de escola fala assim, cara, ele é o máximo. Eu pergunto assim, tá, quantas escolas ele tem? O que ele fala? Cara, consultor de PN. Cara, e eu vejo muitos donos de escola acreditando em mágica, achando que vai crescer sem trabalho. Pô, o Léo tá crescendo e, pô, cara, acha que é fácil. Tem trabalho. Se compara com momentos completamente diferentes, né? Porque o Léo de hoje não é o Léo de 20 anos atrás. A forma de matricular 10 anos atrás é diferente da forma. Então, assim, cuidado, vai a minha advertência. Cuidado com o que você está contratando. Por quê? O Instagram virou uma grande feira, especialista para tudo, e você tem que ver se a pessoa que você está se conectando se tem realmente know-how dentro daquela área. Pô, quer aprender de gestão, escola como negócio? Pô, só tem gente ali que fala de escola, vive de escola, sabe? Quer fazer captação? Pô, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer meu franqueado crescer, que geralmente não sabe captar. Então, assim, cara, a gente tem no mercado pessoas boas de educação, mas aí a gente não é charlatão, não fala que vai fazer isso, fazer aquilo, aí você não acredita. Então, cuidado com as pílulas mágicas, cuidado com o crescimento sem esforço, com ficar milionário de um dia para o outro, esse tipo de coisa nunca funcionou e não funciona. Cuidado com isso. Muito bom. E por fim, suspensão. O que você tira da educação? Irmão, não tem mais espaço para soberba, para ego. O mercado de educação sempre foi envolvido na soberba. Cara, não tem mais espaço para isso, tá? Não tem mais. Eu falo que depois do Projac, onde mais se encontra ego é em escola. Cara, a gente tem filhos, eu acho que mais ou menos da mesma idade, né? Então, meu filho fala assim pra mim, pezinho no chão. Pezinho no chão. Falei assim, isso aí, filho, devagar também chega, pezinho no chão. Ou seja, humildade. Na educação não cabe mais soberba, ego, sabe? Vaidade, não cabe, cara. A gente tá ali, como o Léo falou, pra servir e a gente precisa ser humilde. Entender que a gente não sabe tudo, sabe? Então tenho muito a aprender com o Léo aprende comigo, aprende com você. E aí, a gente não é um copo cheio. Na educação não cabe mais copo cheio. Todos os copos ali têm que ter espaço para poder receber novas informações. Então, se você é vaidoso, se você acha que vai ali numa expansão, não, porque eu faço assim, faço assim, a gente fica olhando assim, legal. Como é que é, irmão? Quando você vai assim, pô, eu faço isso, faço aquilo, porque aqui é assim, aí tu fala, pô, legal. E às vezes ele nem conhece a nossa história, tá ali falando com a gente, cara, pô, é isso aí, cara. Você faça vergonha hoje na educação se você tem essa postura. Cartão vermelho.
Gente, ó, preparou aí, corte não vai faltar, hein? Só aula isso aqui. Estamos terminando esse episódio e como todo fim de episódio, o nome já é sugestivo, a gente termina com o seguinte. Os gestores, donos de escola, a galera que está construindo, muitas vezes uma escola pequena, com muita raça, muito suor, ele quer entender ali o que fazer para evoluir e chegar. Muitas vezes o sonho não é chegar no tamanho de vocês, porque, como a gente falou no início do programa, não é todo mundo que precisa e deseja isso. Mas ele quer chegar no objetivo dele. Então a gente queria encerrar aqui da seguinte maneira. Vocês vão deixar um conselho para o gestor escolar que está nos ouvindo, para ele terminar assim com um coração quente e com aplicação aí para ele fazer já de imediato. Um conselho do Léo, um conselho do Jonathan para a nossa audiência que está escutando. Acho que o conselho que eu daria para vocês é não desista dos sonhos de vocês. A gente não escolhe a educação. A gente é escolhido pela educação. E se você tem um projeto, eu sei que às vezes parece que é sufocante, parece que você está sozinho. Eu passei por isso, eu sei como é que é isso. Cara, procure um franqueador, procure um consultor, procure a escola como negócio, procure um amigo. Cara, mas não desista, porque trabalhar na educação vale a pena. É propósito genuíno, é transformar a vida das pessoas. E o conselho é, se você quer crescer, procure quem já fez. Busque quem já fez. E acho que o Jonathan falou, achei até engraçada a advertência dele. Tem muito palestrante de palco que não conhece uma escola, fuja desses caras. Porque a teoria tem tudo quanto é livro, cara. Mas a vivência, você pegar ali no Machado, você pegar... A prática, né? A prática, cara, eu tava brincando esses dias, qualquer problema que você trouxer na educação, é muito provável que eu saiba resolver. Eu não tô falando que você não é, porque eu já passei. Então, cara, procure pessoas boas e para você fazer isso, saiba onde você quer chegar. Porque às vezes você vem cheio de ideia e você, eu quero vender, eu quero crescer, eu não sei. Não, então faça uma análise, né, sua, de vida, de momento de vida. Pense no planejamento daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, 5 anos e 10 anos. Eu tenho um mantra que eu uso o seguinte, se eu posso mentalizar, eu posso realizar. Então tem um momento meu lá com Deus que eu fecho os olhos e imagino daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e tudo se fica claro. Porque aí se eu tenho um objetivo, se eu posso realizar, não é que, é mágico. Não, se eu posso realizar, o meu cérebro, a minha energia... Parece mágica, mas não é. A energia vai ser voltada para isso. Claro. Eu lembro quando eu queria ser piloto, que eu vi lá na Sessão da Tarde o Tom Cruise, lá em Maverick. Eu falei, cara, eu quero ser o Chu Cruiser. Mas não tinha... mas eu não tinha ideia. A thumb aí, ó. Olha o Chu Cruiser. Mas eu não tinha ideia como é que era ser um piloto, eu só queria ser piloto. E aí meu cérebro foi, cara, como é que eu faço? Tem uma prova, tem um concurso. Claro. Então saber onde você quer chegar é fundamental. Esse é o maior conselho para você. Sensacional. Gente, isso aqui vale ouro. Agora o Jonathan vai dar o conselho dele, porque eu quero encerrar, inclusive, dando uma pincelada nisso, porque, isso pra mim é sensacional, é muito rico. Bora, Jonathan. Bom, vou falar para você que tá aí, acompanhando o trabalho do Rafael aqui no Conselho de Classe, para que você tenha tranquilidade, paz e, de fato, sinta que você tem sucesso, você tem que ter autoconhecimento para você poder definir para você o que é sucesso. Às vezes a gente fica consumindo muita mídia social e a gente fica se comparando e aí a gente acaba não descobrindo o que de fato a gente quer, né? Então, quando eu parei, refleti, quando eu busquei a resposta dentro de mim do que eu considero sucesso, o que é sucesso para mim, a vida ficou mais leve, mais fácil, sem cobrança. Então hoje eu me sinto um homem de sucesso, porque eu tenho minha família, que é um pilar principal para mim. Então eu entendi, tudo que eu vou fazer, eu não posso perder minha família. Eu não posso quebrar alguns valores que são muito importantes. Então, com a honestidade. Então, cara, tem várias oportunidades que o mercado vai te oferecer e que, como eu tenho esse pilar muito forte de honestidade, de transparência, eu poderia estar muito maior, mas eu não tô. Talvez se eu tivesse maior, quebrando esse pilar, eu não estaria tão feliz como eu tô hoje. Então, eu sempre procuro a orientação de Deus para entender onde que eu tenho que estar.
quais são as guerras que eu tenho que entrar, porque ele quer que eu esteja, e quais são as guerras que eu não tenho que combater. Então, sempre que você estiver fora do centro da vontade de Deus, sempre que você estiver combatendo uma guerra que não era para você estar ali, sempre que você estiver pautando a sua vitória na comparação com o que os outros estão fazendo, sempre vai ter um vazio e você sempre vai se sentir uma pessoa com insucesso. Eu não estou completa. Mas aí você não tem clareza ainda. Então você vai ficar patinando. Pega um caminho, volta, pega outro. Quando eu entrei num processo de autoconhecimento e a escrita do livro me ajudou muito. A escrita do livro me ajudou muito. Foi um processo terapêutico, foi um processo psicológico, que me fez crescer muito. Eu entendi onde que eu queria chegar, eu entendi o que era sucesso para mim, e hoje eu tenho certeza do caminho que eu estou trilhando. Então, quando você tem essa certeza, essa clareza, as dificuldades vão aparecer, mas isso não vai te desmotivar, porque você fala, pô, cara, isso aqui faz parte, meu alvo tá ali. Não perca o seu alvo, né? De foco, não perca. Esteja sempre com o caminho bem traçado, querendo chegar naquilo que você considera sucesso. Sucesso para mim é uma coisa, para ele é outra, para ele é outra. Defina para você e para de se comparar. Muito bom. Gente, eu queria só falar rapidamente, porque acaba que elas se convergem ali. Quando o Chucrute fala sobre você buscar alguém que realizou, eu tenho conversado isso com alguns amigos, porque acho um movimento muito legal que tem acontecido, que é esse contra os gurus da internet do empresário de palco, né? Que de fato é uma realidade. Só que o Brasil é muito assim, o mundo mas o Brasil acho que ele é mais potente ainda nisso, que é viver de extremidades. Então existia uma extremidade que todo mundo contratava coisas pela internet e tal, e aí automaticamente veio essa chuva de guru da internet, gente não preparada e que não tinha possibilidade de te ajudar. Aí eu tô percebendo um movimento que é o extremo oposto, que é assim, não, tem muito guru da internet, então eu não vou pedir ajuda de ninguém. Entendeu? Vai pro outro extremo. Então, gente, não faça esse movimento. Você precisa, sim, de usar os benefícios que a internet trouxe, que globalizou, você conecta com quem você quiser hoje em dia. Então, se você tem a oportunidade de, se eu fosse abrir uma escola amanhã, é óbvio que eu ia ter esses dois comigo aqui, óbvio. E eu tenho outros, inclusive, muito bons. Só tome cuidado. Quando for contratar, pesquise quem se fez, se realizou, para te ajudar no processo. Você vai sofrer menos, você vai ter resultado mais rápido e resultado maior. Tá? Então, só pra gente encerrar aí com esse desabafo. E, mais uma vez, inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com quem acredita na educação, no poder de transformação da educação. Esse foi mais um episódio do podcast Conselho de Classe. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado, Léo, obrigado, Jonathan. Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, Leonardo Por favor, Chucrute, nas redes Instagram, sociais. E Escola como Negócio. Boa, Jonathan, seu arroba. Jonathan.pache, meu Jonathan é com JHO, né? Então, Jonathan.pache. E o nome do meu grupo é Força Máxima Educação, ou Colégio Força Máxima. Já vou aproveitar também, posso, né? @Rafael Rodrigues Luiz e @Casa da Gráfica. Segue a gente no Instagram, TikTok, no tudo, tá? Tamo junto, gente. Obrigado. Valeu, mano. Foi demais, hein?